Dia 19 de junho, estou aqui para falar de astrologia, né? Para falar dessa semana que é tão especial, diferente, né? Uma semana que vai falar de uma conjunção, de uma lua nova com Júpiter, um fato bastante interessante, muito positivo, né? Afinal de contas, a lua rege Câncer, né? E Júpiter fica exaltado em Câncer, né? Então, essa semana promete uma grande sensação de segurança, né? Eu expliquei para vocês que o signo de Câncer, dentro de todos os arquétipos, né, que ele pode trazer, um desses arquétipos é a nossa necessidade de segurança, né, de se sentir protegido, acolhido, né? Então, é importante que a gente aproveite esse momento, né, para entender isso dentro da gente, né? Muitas vezes a gente precisa do material para se sentir seguro. Às vezes a gente precisa, né, do emocional para se sentir seguro. Então é um bom momento da gente entender isso. Marte ficou muito tempo em Leão, né? Então é uma outra, né, capacidade de segurança, de confiança. Agora ele está em Virgem, ele entrou em Virgem faz pouco tempo. Então essa confiança, essa segurança, né, de Leão agora toma um caminho, né, conduzida a tomar uma ação. Então é interessante que vocês vejam esse panorama, né, para perceber o que traz segurança na vida de vocês, né, o que constrói essa segurança. Muitas vezes a gente vai entender como família, né, como os pais, né, os amigos, as pessoas mais próximas, né. Isso é interessante, está relacionado com o signo de Câncer. Também com a família que a gente adota, né, como eu disse, os amigos mais próximos, as pessoas mais que têm um acesso maior, né, a esse nosso campo emocional. Então isso está muito evidente essa semana. Semana também, né, de solstício de verão. Então, solstício de verão, né, é quando o hemisfério sul está mais longe do Sol, né, e o hemisfério norte está mais próximo, por isso lá é verão e aqui é inverno, né. Então, existe até um momento aí, né, onde o dia exato, se não me engano, foi dia 20, e aí, né, para nós a noite foi mais longa, né, e no hemisfério norte o dia foi mais longo, e o grande dia aí, né, dia 24 de junho, que é dia de São João. São João, né, João, Johannes, né, do latim, também é uma palavra que lembra muito o fogo, né. Então, a Igreja Católica existem 4 festas, né, durante o ano que a Igreja Católica não conseguiu eliminar, né. Uma delas é a festa de São João, ou a festa do fogo, né. Então é uma festa que está relacionada com a exaltação, né, do verão, né, que é a proximidade do Sol, ou seja, do calor do Sol, né. E nós, como vivemos ela no inverno, nós fazemos festa, né, acendemos a fogueira, né. Então esse elemento fogo é exaltado porque esse elemento fogo é aquele que nos aproxima mais do espiritual, né, mais da chama, né, da nossa consciência, né. Então não é por acaso, né, que para você ter fogo você precisa de ar, né, porque sem oxigênio não tem fogo, né. Então existe uma interação muito grande entre o elemento fogo e o elemento ar, né, porque o ar alimenta o fogo, né, e apaga também, né, apaga o fogo se for muito forte. Então, mas o fogo dá ao ar, né, essa possibilidade da inspiração, né, e da conexão com o divino, né. Então é muito fácil uma pessoa muito racional, muito elemento ar, perder a sua ligação com, né, com a essência, com
com esse princípio da consciência, né, da chama. E, ao mesmo tempo, né, é muito fácil o elemento fogo, uma pessoa do elemento fogo, se inflamar demais, né, e perder, né, e muito pelo impulso, né, e perder a racionalidade. Então é importante que exista um equilíbrio. Nesse momento, né, no dia 24, festa do fogo, é um momento ali para nós, né, ficar ali perto da fogueira, né, sentindo a força, né, do elemento fogo, né, e tentando desenvolver esse elemento em nós. Então, quem tiver oportunidade aí, terça-feira, né, de estar perto de uma fogueira, é muito interessante aí. E a festa de São João, dia 24 à noite, né, essa lua nova, que eu entendo que é especial, ali no dia 25, entre 7h30 e 8 horas da manhã, no Brasil. Então, tem uma conexão muito forte aí, né? Eu acho que essa semana eu preciso falar sobre o conceito de família, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente entenda, né, que o ser humano, a ligação, né, a conexão entre os seres humanos, ela vai muito além daquela minha ancestralidade, né, do meu ramo racial, do meu grupo familiar, do país onde talvez eu tenha vindo, talvez a minha família tenha vindo, vai muito além disso, né? Pensando de uma forma espiritualista, a humanidade é uma família, né? E a gente deveria desenvolver isso nessa era de Aquário de uma forma a entender o significado da igualdade, o significado da união entre os povos, né, e da liberdade como direito, né, incorruptível, vamos dizer assim, né, principalmente nesse momento de final da era de peixes, né, e consolidação da era de Aquário. Não é possível dizer mais que a era de Aquário está chegando, porque ela está aí, né? Você pega o seu celular, tem acesso à informação, né, você faz uma busca, tem acesso à informação no momento que você quer, né? Então isso é distribuição de conhecimento, isso é distribuição de dados, de consciência, né? É lógico que as pessoas elas vão no caminho oposto da facilidade, né? Então, tudo está à minha disposição, então não vou atrás do conhecimento, né? Esse é o grande erro da civilização, do momento atual. Mas, para quem tem interesse, para quem quer saber, né, tem essa aguçada curiosidade, né, de saber, tá tudo aí, né? Qualquer coisa que a gente possa querer estudar, querer desenvolver, está à nossa disposição. Então esse é um lado dessa era de Aquário. O outro lado é esse lado da família espiritual, né? Jesus já dizia, né, trate o outro como irmão, né? Mas, né, as nossas conexões, as nossas prisões, né, ancestrais não permitem que a gente viva isso dessa forma, né? A gente muitas vezes vai brigar com o outro porque o outro é de uma nacionalidade diferente, porque o outro é de uma visão de mundo diferente, porque um é do partido de direita, o outro é do partido de esquerda, um é religioso, o outro é ateu, né? Então isso é uma limitação, né, da humanidade muito grande, né, felizmente. E eu pensei em criar uma linha do tempo aqui e contar uma breve história da humanidade, mas eu achei que ia tomar muito tempo, né? Uma história
contada pela teosofia, né? Mas eu achei que ia tomar muito tempo. O que eu queria dizer mesmo, né? O que eu queria transmitir para vocês é que existe uma outra linha, né? Para a divindade existe uma outra linha e uma outra importância, né? Dos acontecimentos, e que a única coisa que compensa aqui, que a gente poderia falar aqui, que é a emancipação do ser humano. O ser humano saiu lá nas primeiras raças mães ali, de um praticamente um animal com pouquíssima consciência. Na raça lemuriana, que que está contada, né, de forma simbólica ali na história de Adão e Eva ali, acabou ganhando a consciência, né? Ao mesmo tempo que teve acesso, né, ao sexo, ganhou a consciência. Afinal de contas, como está escrito na Bíblia, Adão não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, qual que é o fruto, né, que faz a gente conhecer o bem e o mal? É a inteligência. Só a mente concreta pode dizer, pode julgar o que é bem e mal, né? Esse povo teve seu, né, início, apogeu e queda, né? Depois surgiu ali a raça Trante, né, onde várias pessoas, assim, dos lemurianos, alguns povos da Terra descendem diretamente dos lemurianos, né? Isso não quer dizer que eles são lemurianos, porque o que eu quero transmitir aqui, que o que evolui é o nosso nível de consciência, né? Então a gente saiu de um ser com consciência animal para um ser com uma consciência mental básica, né, que era o lemuriano. Depois essa consciência mental se desenvolveu, né, atingiu um apogeu, que aconteceu na raça Atlante, né? É só pegar os livros ali de Platão, né, e ver todas as maravilhas e coisas que aconteciam na Atlântica, né? Parece, eu sei que para muitos é lenda, para muitos é só história, mas procure estudar, vá atrás dos livros, né? Ver o que é a humanidade, vá atrás do Mahabharata, né? Que é o livro sagrado da Índia, né? Mahabharata significa a grande história, né? Então vá atrás do Mahabharata. O Mahabharata vai contar ali, né? Não só o Mahabharata, mas os outros livros sagrados da Índia vão contar ali no período da transição, né, entre a raça Atlante e a raça ariana, né? A raça ariana que foi, né, surgiu, né, para desenvolver o mental abstrato, né, visto que a Atlante já tinha desenvolvido o mental concreto na sua plenitude, né? Então a raça ariana veio desenvolver o mental abstrato, que ela aconteceu depois do dilúvio, né? Então aqueles que sobraram, né, que foram levados ali, né, pelo Noé, um dos Noés históricos ali, né, para o Tibete, para a região ali da Afeganistão, desceram para a Índia, começaram a construir ali o povo indo-ário, né, o ariano hindu. Depois esse povo se desenvolveu na Caldeia, se desenvolveu como raça caldeia, raça iraniana, para depois, né, viver tudo aquilo que a gente conhece aqui sobre sumérios, né, caldeus, o próprio desenvolvimento ali do Egito, do Oriente Médio, né, a história que a gente conhece, dos judeus e tudo mais, para depois se caminhar para a Europa e desenvolver tudo aquilo que a gente conhece. Mas essa raça ariana desenvolveu todo aquilo que está relacionado com, né, o mental abstrato, né? Então, como hoje a gente pode dizer,
como aqueles grandes músicos, né, Beethoven, Brahms, Beethoven, Wagner, Bach, Brahms, como eles construíram as obras que eles construíram, né, música das estrelas, né. Então, só com o mental abstrato, só com a capacidade de fazer conexões mais profundas, né, não sair da comparação do mental concreto e ir para a abstração, né, no mental abstrato. Hoje a gente pode dizer que como um Einstein, né, desenvolveu a teoria da relatividade. Então, são exemplos, né, do que o ser humano foi capaz de fazer, né, desenvolvendo o mental abstrato. E eu digo isso porque eu poderia aqui enumerar as épocas, falar da sequência das raças, o que cada povo, onde cada povo se desenvolveu, onde cada povo viveu, como aconteceu, né? Mas são duas coisas importantes a gente observar, né? Observar que essa evolução ela acontece de leste para oeste, né? Ou a gente chama de o caminho do Sol, né? O Sol anda de leste para oeste, né? Ou seja, a evolução vem de leste para oeste, e que em cada época o ser humano ele ganha em consciência. Ele é capaz de desenvolver um lado da sua capacidade de ir além do que o ser humano do passado foi. É essa a preocupação da divindade. Essa é a nossa linha evolucional. É isso que a gente deveria se preocupar. O resto balela, são necessidades nossas, não da humanidade e da evolução. São contradições nossas, né? É lógico que eu, politicamente, vou lutar por um bom governo, né? Vou lutar pelos meus direitos, por um governo que assim dê condições para o povo crescer, né? Vou lutar pelos valores que eu acho certo ou errado, né? Por isso que eu tô, por exemplo, aqui tô com a bandeira dos Estados Unidos aqui, em homenagem aos Estados Unidos, né? Isso tem correlação com o ataque, né, que os Estados Unidos fez no Irã. Não sou contra o povo do Irã, não sou contra, né, mas sou contra, né, a cegueira do fanatismo religioso, sou contra o terrorismo, sou contra a prisão, né, e a limitação das mulheres, sou contra vários conceitos, né, e vários valores que não o povo do Irã, mas o governo do Irã desenvolveu há algum tempo, né? Pelo menos eu tenho 48 anos, né? Pelo menos uma boa parte da minha vida eu escutei o Irã fazer ameaças, né, ao mundo livre, ao mundo civilizado, né, ao mundo da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, eu não vou falar democrático porque essa palavra já está até meia distorcida, né? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Semana passada eu recebi algumas críticas ali, porque eu falei esse canal é de astrologia, eu falo muito sobre teosofia, sobre coisas, né, que eu entendo que são importantes, mas esse canal é de astrologia. Semana passada eu falei que o ataque, né, de Israel a Irã era uma busca por segurança, e realmente era, né? Afinal de contas o Irã prometeu várias vezes destruir, né, Israel. Mas eu estou explicando isso aqui para vocês porque me foi explicado no passado e eu sou muito grato por tudo que eu aprendi, né? Então eu só quero transmitir para vocês e abrir os olhos de vocês, porque nenhum valor, né? Lógico que é importante a gente trabalhar, ganhar dinheiro, crescer na vida, né?
Mas não é isso que está movendo o mundo, nunca foi, né? É a evolução, é o ser humano ser melhor a cada dia, melhor na sua capacidade, né, mental, na sua capacidade, né, de consciência. Isso acontece, mais uma vez, o Brasil existe um potencial riquíssimo, né? Afinal de contas, o sangue, né, a miscigenação faz com que a gente tenha capacidade, vamos dizer assim, carga genética, né, de todos os povos do mundo. Então, esse é o trabalho da divindade no Brasil. É por isso que o Brasil é o país do futuro, né? O conteúdo humano, né, do Brasil. E eu achei interessante nesse dia, nessa semana, onde a gente está falando de uma sensação de segurança, né, e de sensação de se sentir, vamos dizer assim, se sentir em família tão grande, né, com essa conjunção aí de Júpiter e Lua Nova em Câncer, que a gente olhasse por esse lado, né, que a gente realmente conseguisse desenvolver essa sensação de unidade, né, e de irmandade com o próximo, né? Cristo disse isso há 2000 anos atrás. A humanidade, né, para trazer esse conhecimento aqui, né, deturpou isso de várias formas, né? E o que eu estou passando para vocês aqui é só meu ponto de vista e uma coisa que eu vejo ninguém prestando atenção, né, e que por isso eu trago aqui para vocês gastarem um tempinho pensando nisso, né? O que falta para a humanidade alcançar o mental intuitivo, né? Que é o próximo passo. E o Brasil está conectado com isso. É no Brasil que vai surgir o povo, né? Que vem com essa bagagem da sexta consciência, né? Do mental intuitivo, né? Então, é no Brasil, né? É por isso que a eubiose existe, é por isso que tudo que acontece para o Brasil acontece. Às vezes vocês podem pensar, o Brasil sempre se dá bem, né? O mundo está pegando fogo, mas o Brasil sempre sai ileso, né? Então, é porque a divindade colocou muito material aqui, né? E é material humano, material genético, né? E a gente muitas vezes perde tempo focando acho que focando né? Cada um tem a sua profissão, cada um tem seu modo de vida, seu jeito de pensar. A gente não perde tempo desenvolvendo as nossas capacidades. A gente perde tempo, né? É, limitando as nossas capacidades, né? Então acho que essa é a mensagem que eu tenho aqui para trazer para vocês. Então, um resumo, né? Falei demais, falei pouco da astrologia, mas semana muito boa, semana incrível para que a gente entenda essa questão da sensação da segurança dessa instituição chamada família, né? Lá na Lemúria, né, quando o Adão comeu a maçã, né, e aí eles saíram ali expulsos do paraíso, tudo isso é simbólico, né, mas conta a história da raça lemuriana. Então, né, existia ali a liberdade sexual, né, e aquela pequena chispa de consciência, né? Então, a humanidade poderia ter se perdido, né, se não fosse a instituição família, né? Se essa instituição não tivesse sido criada, né, e desenvolvido tanto, né? Então é uma das coisas, né, que a gente também perde tempo, a gente destrói a instituição família. Então são coisas aí para se pensar.
E eu só sou aqui alguém que tá jogando fagulhas aqui, aproveitando que é a semana, né, de São João aqui, jogando fagulhas aqui para vocês pensarem. Então acho que é isso. Um grande momento essa semana, conjunção realmente Júpiter com Lua nova em Câncer, Marte ainda em Virgem, né, ali com muita vontade de fazer, de realizar algo. Aquela conjunção Netuno e Saturno em Áries nos impulsionando a agir, a tomar uma iniciativa, a tomar uma ação, né? Olha a semana que aconteceu, né? Sempre foi cogitado, né? Mas nunca foi feito, né? Atacar o Irã. Então, as coisas não acontecem por acaso, né? E se a gente pode olhar elas de uma forma talvez antecipada, a gente acaba se beneficiando disso, né? Então, uma boa semana, um abraço, tchau.